Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, acho que a maioria viu a fala do Pascoal, né? Inclusive eu trouxe aqui no canal. Ele falou que o São Paulo era um monte de nada e esse assunto não acaba. Será que ele acha? Sabe o que tá a dúvida que tá me pegando? Será que ele acha que o São Paulo é um monte de nada mesmo? Será? Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Já tem muito palmeirense vindo aqui me chamar de monte de nada, isso aí faz parte. Mas será que o Pascoal acha isso mesmo? Eu acho que não. Gente, bora pro vídeo recheado de informações, notícias, muita coisa aqui. Só que antes, eu montei um canal. Galera, é sério isso aqui. Eu montei um canal muito bacana, muito da hora. O canal Tidico. Tá aí, ó, o link tá no primeiro comentário fixado para dar uma diversificada um pouco, galera. Lá eu trago temas bem interessantes, vídeos curiosos, temas curiosos, o que tá bombando na internet também é bem bacana. Quem gosta, vai lá dar uma olhada, se inscreve no link do primeiro comentário fixado, você já vai para aquele canal. O canal do São Paulo vai continuar tudo igual aqui, galera. Só é um canal diferente também, porque vocês não vão ficar só em São Paulo, né? A gente não, por mais que a gente viva e respire em São Paulo, a gente não vai ficar só aqui, né? Vamos ver outras coisas, outras notícias, tudo que está rolando na internet também. Então, quem quiser acompanhar, quem gostar, eu convido vocês, que tá muito bacana, tá muito da hora. Galera, o Pascoal falou isso, né? Falou que o São Paulo é um monte de nada. Será que ele acha isso mesmo? Ou será que ele falou porque ele tá um tanto quanto tenso em relação ao jogo? Eu não acredito que ele acha isso, não. Acho que ele falou isso aí de uma forma estranha. A torcida tá vindo me falar que a torcida do Palmeiras tá vindo, vai um monte de nada. Será que os palmeirenses acham isso mesmo? Eu acho que não. Eu acho que não, tá? Mas fica aí, São Paulo tá se preparando para enfrentar o Palmeiras. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vocês acham que eles acham isso ou você acha que eles estão com medo? Eu acho que o Palmeirinhas está com muito receio de enfrentar o São Paulo. Corinthians acabou de passar, né? O São Paulo vai enfrentar o Palmeiras. Corinthians acabou de passar pelo Santos. Um jogo em que o Corinthians merecida a vitória. Tudo bem, o Santos não conseguiu jogar com o Neymar, né? O Neymar acho que machucado ali. O Santos não conseguiu jogar e o Corinthians mereceu passar pelo Santos. São Paulo já está preparado para enfrentar o Palmeiras. Muita coisa acontecendo agora no São Paulo. Tem lá os treinos do Zubeldia. Ele parece que colocou fita lá, colocou lances para o São Paulo analisar, tanto do adversário, de adversários, acho que do Palmeiras, do próprio São Paulo, para corrigir. Acontece que, pelo que nós estamos vendo, o Zubeldia, o técnico Luiz Zubeldia, está se preparando de todas as formas possíveis, né? E é isso que nós esperávamos. Galera, a provável escalação do São Paulo é o que acho que vocês já imaginam, é o que todo mundo imagina, é o que foi contra o Novo Horizontino, né? Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Isso aqui eu tô a favor do Zubeldia, por mais que eu tenha ressalvas com o técnico Luiz Zubeldia, o time que tá ganhando não se mexe, né? Ganhou do São Bernardo, ganhou do Novo Horizontino, melhorou, realmente não tinha como piorar daquilo que aconteceu com o Velo Clube, essa pré-temporada horrorosa, escrotífera que o São Paulo fez, então realmente não tinha que piorar, né? Mas melhorou um pouquinho, pelo menos contra o São Bernardo e o Novo Horizontino. Então eu acho que bem lógico ele ir com o time que ele já vinha jogando, né? Tá aqui, ó. Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Cédric Soares, Alisson e Marcos Antônio, Oscar e Enzo Dias, Lucas e Caleri. Um 3-5-2, vamos pensar assim, né? Alisson, Marcos Antônio e Oscar, Cédric Soares e Enzo Dias nas pontas, nas alas aí. Lucas e Caleri no ataque, era mais ou menos o que nós esperávamos, já imaginávamos que ele não iria trocar, né? E, gente, estão falando aí que o Zubeldia vai continuar no São Paulo depois, né? Não importa o que aconteça não importa o que aconteça no Campeonato Paulista, caso seja eliminado pelo Palmeiras ou passe pelo Palmeiras e perca pelo Corinthians na final, estão falando que o Zubeldia estará bancado no comando técnico do São Paulo. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que caso ele perca, ele saia. Se ele não sair, eu acho que a diretoria vai segurar para demitir, porque aí fica mais, sei lá, eu não sei por que a diretoria do São Paulo adora esse discurso, né? Eu não consigo entender isso. Eles adoram demitir, né, fora da derrota. Eles não querem chegar e só porque ele seja eliminado pelo Palmeiras ou não ganhe do Corinthians, a diretoria chegar e demitir. Eles vão deixar para demitir depois da primeira, segunda, até acho que a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, como eu já tinha falado aqui para vocês, né? Que caso ele estivesse fora, ele já teria prazo de validade. Então, para mim, se perder, ele não vai ficar. Aí eles não demitem agora, mas não demitem logo quando acabar o Paulista para o São Paulo, né? Ou caso ganhe, mas eles não demitem antes do Paulista.
porque aí eles falam, tá vendo? Não foi porque ele foi eliminado que a gente demitiu, foi porque não entregou desempenho, tá? Aquele discursinho, eu não sei por que eles adoram isso, que eles não gostam de se posicionar, né? Mas estão falando aí que o Zubeldia continuará no São Paulo, o que eu não acredito. Caso o São Paulo não consiga ser campeão do Campeonato Paulista, o que nós esperamos demais com o elenco que o São Paulo tem, caso o São Paulo não seja campeão, tá falando que vão bancar o Zubeldia, mas para mim isso depende muito. Eu acho que tem um contexto também em relação ao próximo técnico, né? Renato Gaúcho, tem a questão do Dorival, que aquela questão dele, se o Dorival não for bem nos próximos 2, 3 jogos, pode ser mandado embora, né? Pode deixar a seleção brasileira, e aí a gente vê o Dorival como um nome óbvio. E tem todas essas questões, que para mim formam um contexto para a saída do Zubeldia, para permanência ou saída do Zubeldia no São Paulo. Galera, mas eu acho que ele não. Se o Zubeldia, gente, a única forma dele continuar mais um pouco no São Paulo é sendo campeão, de verdade mesmo. Mas, galera, o São Paulo deu sorte, nós demos sorte. Tem mais uma questão acontecendo assim de forma inacreditável. Inacreditável, é uma coisa que já era esperado, né? Agora nós estamos vendo descer, né? Não é descer, mas talvez não continuar no profissional. Matheus Alves, Lucas Ferreira, de novo. Tem uma situação que eu trouxe aqui para vocês, especificamente nesse vídeo, que diz muito sobre isso e é o que eu estou querendo falar para vocês, né? Não tem a mínima lógica, a mínima coerência na análise dos jogadores da base no São Paulo Futebol Clube. E isso não é só o Zubeldia não, tá? Aqui eu vou aqui eu vou falar em prol do Zubeldia. Para mim o Zubeldia, ele não sabe usar a base, ele não, além dele não gostar, ele não sabe usar a base. Para mim ele é um destruidor de talentos. Isso é opinião minha, tá? Olha o que ele tá fazendo com o Rian Francisco. Então, eu fico feliz dele não ter como colocar a mão no Matheus Alves, tá? Só que isso é uma coisa à parte do que está acontecendo. O Zubeldia não saber isso, não colocar mais o Rian Francisco, não conseguir colocar o Rian Francisco, que a gente vê que é um craque, não conseguir colocar ele contra o Velo Clube para fazer gol, o Inter de Limeira e muitos outros clubes que o São Paulo pegou, isso me pega demais no Luiz Zubeldia. Então, para mim, o São Paulo dá sorte do Zubeldia, ou nós damos sorte do Zubeldia não colocar a mão num garoto do Matheus Alves, por exemplo. E agora nós temos uma informação ridícula, patética, de que muito provavelmente voltem, né, para o Sub-20, não tenham tantas oportunidades, porque isso pode mudar, ninguém sabe isso ao certo, mas muito provavelmente Matheus Alves, Lucas Ferreira e outros aí vão descer, não vão ficar no profissional, não vão ter oportunidades. E aí, de novo, eu questiono isso aqui para vocês. Isso já era, infelizmente, uma movimentação esperada, mas quem está analisando, quem que está avaliando esse tipo de coisa? Porque é um trabalho muito incompetente, um trabalho que prejudica o São Paulo. O William Gomes está detonando lá no Porto, o que jogou, quando jogou contra o Cruzeiro, com o time reserva, contra o Vitória da Bahia, detonou, e aí depois nós ouvimos, não, o William Gomes não está pronto. A gente escuta isso da cabeça deles. Agora é o do Zubeldia, da comissão técnica do Zubeldia, o Rian não está pronto. Quanto tempo nós jogamos com o Lanza e com o Juan? Esses estavam prontos? Não tem a mínima lógica o que acontece no São Paulo em relação a isso. Para mim, o São Paulo dá sorte do destruidor de talentos aí não colocar a mão no Matheus Alves, por exemplo. Mas essa falta de lógica, essa falta da gente não entender nada do que acontece, não pode continuar assombrando o São Paulo. Sabe por quê? Olha aqui, ó, tem um nome, quem trouxe foi o blog do São Paulo, ó. Ex-Cotia se naturaliza e vira camisa 10 da seleção dos Emirados Árabes. O nome é um meia, Fábio Lima, ex-São Paulo. Tá ganhando destaque lá, tá sendo o 10 do time, Fábio Lima. Alguém lembra desse cara? Se alguém lembrar, deixa no chat. Eu não faço a mínima ideia de quem seja. Já devo ter visto quando ele passou pelo São Paulo. Não consigo me recordar. E aí tem um cara, um meio atacante, que está sendo destaque. Que poderia... Por que esse cara, o São Paulo, né? Parece que ele passou no São Paulo em 2020. Cadê? 2020, ó. Ah, não. Desde que ele foi naturalizado em 2020. Foi um pouquinho antes que ele passou pelo São Paulo. Então, assim, o São Paulo em 2020 já estava aí, né? Estamos falidos, o ano que vem vai ser pior, somos inúteis. Por que um cara desse nem jogou pelo São Paulo?
Quem está fazendo essas análises? Porque a gente sabe que tá sendo feita errada. O Zubeldia, ele é péssimo em relação a isso, ele é horroroso, ele é um destruidor de talentos, né? Olha o que ele está fazendo com o Rian Francisco. Só que o São Paulo, antes mesmo do Zubeldia, já fazia isso. Neverton. Quem decide? Quem decide que o Marquinhos tinha que ir embora daquele jeito? O Neverton, Luizão, que o contrato estava errado e muitos outros. Quem que está decidindo? Quem que falou, né? Porque ali foi o Zubeldia? Foi o Zubeldia que chegou e deu o veredito e falou: pode negociar o William Gomes, que eu não vou usar. Isso aí para mim não serve. Quem está falando? Quem está avaliando? Olhem o quanto o São Paulo está perdendo. E o Matheus Alves é o próximo. Matheus Alves, ele é um meio atacante. Poderia ser um Arrascaeta, digamos assim, né? O Arrascaeta não é um craque, não joga muito. Por que o Matheus Alves não podia estourar? Por que o Matheus Alves não podia estourar e ser tipo um Arrascaeta? Ah, te digo, o Arrascaeta é muito, mas o Arrascaeta já foi jovem um dia. Matheus Alves, as impressões que nós temos de um meio atacante 10 não é tipo um Arrascaeta? Um meio atacante habilidoso que faz jogadas diferentes no meio do jogo? Então quem que é que está analisando? Quem é que está dando aval? Quem é que tá... É o Zubeldia que está falando? É porque a gente sabe que o Zubeldia é incompetente em relação a isso. Que o que ele faz com o Rian Francisco é inaceitável. Será que é só o Zubeldia? Porque isso já é esperado no São Paulo, né? O técnico não tinha que bater o pé e colocar o Rian Francisco mais para jogar? Ou pelo menos nessa má fase que o Caleri viveu. Agora acho que não, né? Na semifinal e final, caso o São Paulo passe pelo Palmeiras, acho que não. Mas não era para ter colocado o Rian Francisco antes? Quem é que fala? Quem é que fala se o cara pode ou não? Porque o Lanza foi colocado, né? O Wellington e Lanza, não tem ninguém, vai ter que ser isso aí mesmo, né? E a gente viu que Patrick Lanza e o Wellington não serviriam. Então o que está acontecendo com o São Paulo? Por que o São Paulo está fazendo isso dessa forma? É inaceitável. É inaceitável. Agora a gente vê o Matheus Alves, que é o próximo da fila, e o Lucas Ferreira, né? O Lucas Ferreira joga demais. O Lucas Ferreira tinha tudo para deslanchar, né? E agora, além dele não colocar os meninos da base, ele também trabalha muito. O Ferreirinha, ele trabalha um pouquinho mais. O Eric, então, ele nem coloca mais. O Eric a gente viu que era um jogador interessante. Então, mas quanto isso vai acontecer no São Paulo? Isso não é inaceitável, isso é inacreditável o que estão fazendo com essa base. E eu estou falando aqui para vocês. Quem é que está avaliando? Porque chegam pra gente e falam, esse pode jogar, esse não pode. Olha o que o William Gomes está fazendo lá no Porto. E nós entendemos que o William Gomes foi vendido em valores abaixo do mercado. Olha aí, esse cara que eu não conheço, não lembro dele no São Paulo. Fábio Lima. É 10 lá de uma seleção. Tá, pode não ser, Emirados Árabes, não sei o quê, só que ele é o 10, está ganhando destaque. Esse cara não podia jogar no São Paulo de jeito nenhum. O Igor Gomes era melhor que ele? Acho que o tempo aí é mais ou menos o mesmo. O tempo acho que era mais ou menos o mesmo desse Fábio Lima com o Igor Gomes, por exemplo. Então tá ridículo isso. Até quando nós vamos continuar com isso? Destruindo a base. Aí, além de nós termos uma diretoria que aparentemente faz um trabalho... Aparentemente não, né? Aparentemente vai contra, mas que o trabalho é ridículo. A gestão da base, do diretor lá da base, a gestão da diretoria do São Paulo em relação à base é ridícula. Aí contratar um técnico que ainda continua com isso, porque nós vamos pegar o Palmeiras agora. Aí, ó, o que eles fizeram com o Endrick e olha o que eles fizeram com o Estevão. Deram moral pros caras. Gente, eu tô falando sem clubismo. Pra mim o Endrick joga muito, mas o Rian Francisco tem mais potencial do que o Endrick. Tô falando sério. E o Estevão, sim. O Estevão, o São Paulo não tem um cara igual o Estevão da base. O Estevão, pra mim, é muito diferente. Pra mim, é melhor do que o Endrick. Pra mim, o Estevão vai virar mais do que o Endrick. Tem mais bola. Tudo bem que são posições diferentes, né? O Endrick mais centroavante e o Estevão ponta. Mas o Estevão, pra mim, é mais bola que o Endrick. E o Rian, pra mim, poderia ser mais bola que o Endrick. Só que o São Paulo não faz. São Paulo não dá a moral pro moleque. São Paulo não coloca. Então tá aí, ó. Mais um caso desse Fábio Lima. Mais um caso. Tá, porque isso aqui é só um exemplo. Não tô falando que esse cara seria a solução, não. O exemplo aqui é como o São Paulo faz errado. E já fez errado de novo com o William Gomes. Mesmo porque poderia ter usado o William Gomes mais do que usou. Veio um discurso. Não, o William Gomes não pode jogar. Né? Depois do jogo contra o Cruzeiro e contra o Vitória, que ele detonou, que ele chamou a responsabilidade e arrebentou.
Nós não vimos mais o cara entrar, entrava depois dos 30, depois dos 20. Aí, não, o técnico entende que ele não é pra jogar. Não, ele não é pra jogar, não. Não, esse cara não serve. Quem que tá falando isso? Aí o cara vai pro Porto, pra Europa. E o cara jogando em altíssimo nível. Então isso é simplesmente inaceitável. Essas movimentações já são esperadas. O São Paulo, para mim, dá sorte em relação ao Matheus Alves para ele não passar pela mão do Zubeldia, né? Não passar pela mão do destruidor de talentos aí, né? O cara que não sabe nada de base, para mim, né? Isso que ele faz com o Rian é inaceitável. O Matheus Alves, para mim, dá sorte. Só que nós estamos vendo de novo garotos que poderiam ter uma gestão diferente, um futuro diferente, serem completamente apagados. E eu não tô falando aqui que é para colocar 15 moleque da base, 7 da base. Não tô falando que é para você colocar o Matheus Alves, o Lucas Ferreira, o Rian e o Negruti, tudo agora no titular. Não, não é isso. Só que nós vimos que em um jogo em que o Oscar e o Lucas se acertaram ali, dava para você pôr o Rian um pouquinho. Coloca o Matheus Alves, um jogo que o Caleri tá bem, aí você tem o Lucas ali do lado, coloca o Matheus Alves para tentar alguma coisinha. Um jogo que o Oscar tá detonando, que tem o André Silva ali, põe o Lucas Ferreira para jogar um pouquinho mais. Vai colocando, vai colocando. Só que no São Paulo é chance zero. É chance zero. Por um infeliz trabalho horrível, horroroso, que nós tivemos nessa pré-temporada que não foi feita. Né? A pré-temporada, o São Paulo não conseguiu o mando. E estava em crise. O Zubeldia admitiu que o trabalho estava péssimo. Risco total de machucar jogadores titulares como o Lucas e o Oscar, entrando força total com o Velo Clube. Foi força total contra o Velo Clube, uma partida ridícula. E poupou contra o Palmeiras. Aí não ganha da Ponte. Sabe? Colocasse o Rian contra a Ponte. É estranho demais. É estranho demais. Então isso já era esperado, mas vamos ver como é que vai ficar tudo. São Paulo está às vésperas do jogo contra o Palmeiras. Vamos lá, vamos ganhar. Já falei aqui pra vocês também, não adianta. Tem dia que eu não vou acompanhar enquanto esse técnico estiver lá, continuar lá. Não adianta, a gente precisa ganhar. O Zubeldia vai embora amanhã ou depois. Esses jogadores vão mudar todo o elenco. A diretoria daqui a pouco também sai. A chapa é... A galerinha lá é a mesma, mas o que vai ficar é o São Paulo. Não podemos ser eliminados, nós temos que ganhar tudo sempre. Sempre essas carniças aí vão e ficam no São Paulo. Vão embora, ficam e tal. Não adianta, precisa ganhar de todo jeito. Vamos torcer muito, São Paulo tem total condições de ganhar com o Palmeiras, mesmo com o Zubeldia, por conta do elenco que tem. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se inscreva aí no canal, vou deixando like. Obrigado e até a próxima.